Amém, pessoal? Glória a Deus. Esse momento, são alguns minutos, né, que nós vamos estar aprendendo da palavra do Senhor, e eu espero que Deus possa estar falando poderosamente no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos estar lendo 2 Coríntios 4, do 7 ao 13, que está escrito o seguinte: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. E todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Nesse primeiro versículo aqui de 2 Coríntios 4, ele diz o seguinte: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. O que isso significa? A Bíblia nos representa aqui como um vaso de barro. Um vaso feito de barro, ou seja, não é algo valioso. E o que está dentro desse vaso é o que é importante, é que é valioso. O Senhor nos compara como um vaso de barro, mas que a preciosidade que existe na nossa vida é o que está dentro de nós. E aí ele, que é o Espírito Santo. E aí ele fala para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Atos 1:8 diz o seguinte: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis minha testemunha. Quando nós decidimos seguir a Cristo, seguir os caminhos de Cristo Jesus, acontece uma transformação na nossa vida. E essa transformação é algo que acrescenta valor a nós. E que é isso que acrescenta valor em nós? É o Espírito Santo. Eu recebo do Espírito Santo poder. Eu recebo do Espírito Santo uma habilidade nova. Eu começo a andar de uma forma diferente. Todos nós que temos Jesus no nosso coração, nós temos como auxiliador, consolador, o Espírito Santo, que está nos guiando a cada momento, a cada instante. Então, pela fé, muitas das vezes, eu escuto Deus falar por meio do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus traz à minha mente o falar de Deus, ele traz as vontades de Deus. E aqui ele fala uma coisa muito preciosa, que ninguém é especial. Ninguém é especial, quer dizer, ninguém é melhor do que o outro. Mas todos nós nos submetemos a algo valioso, que é quem? O poder de Deus que habita em nós. O poder de Deus que está dentro do nosso coração, o poder de Deus que está na sua vida, o poder de Deus. É o poder de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. É o poder do Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida. Não necessariamente a minha vida, o meu ser, a minha pessoa, mas o quê? É o poder do Espírito Santo na nossa vida. E esse poder do Espírito Santo que eu quero falar hoje. Porque Paulo, ele traz uma visão de mundo muito interessante, que ele faz assim no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Aqui ele traz que uma visão de vida que tem
suas tribulações, seus problemas. Todos nós temos, passamos por problemas, tribulações, dificuldades, né? Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade financeira, outra vez nós estamos passando por uma dificuldade familiar, outras vezes nós estamos passando por uma dificuldade no trabalho. Todos nós estamos passando por várias tribulações, vários problemas. Mas o que vai fazer a diferença e que não vai deixar nós desanimar, que vai nos dar o up, né? Que vai nos fazer prosseguir, é esse tesouro que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que há 3 coisas grandes: fé, amor e esperança. E nós precisamos dessas 3 coisas para prosseguir na nossa vida. O amor de Deus, o amor pelo próximo, o amor pela nossa vida, o amor pelas nossas coisas, o amor pelo próximo, a esperança, né? Esperar que um dia melhor vai vir, esperar que as coisas vão melhorar, e a fé, que traz a realidade das coisas, que traz a realidade, o sobrenatural de Deus. E a Bíblia fala que existe 2 tipos de unção: a unção no Antigo Testamento e a unção no Novo Testamento. A unção do Velho Testamento é que o Espírito Santo, ele existia no Velho Testamento, né? Existe a pessoa do Espírito Santo no Velho Testamento. Mas o que acontecia? O Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. O Espírito Santo não habitava em ninguém. Ele vinha, muitas das vezes, possuía a pessoa, ela recebia uma habilidade especial para fazer algo, essa pessoa fazia esse algo, mas logo depois o Espírito Santo se retirava, porque o Espírito Santo não habitava nas pessoas. É como Davi, como Sansão. Davi, muitas vezes, matou urso, leões, porque o Espírito Santo apossava dele e dava a ele a habilidade de uma força sobrenatural que ele fazia, matava o leão, matava o urso, e depois o Espírito Santo saía. Sansão também, né? Sansão, na verdade, ele não era forte fisicamente, né? Ele era uma pessoa nazireu, uma pessoa consagrada ao Senhor. Ele tinha uma alimentação diferenciada, ele tinha os seus princípios, e isso lhe concedia força. Porque quando vinha o inimigo, a Bíblia diz que o Espírito Santo apossava de Sansão e ele destruía os seus inimigos. Essa era a unção no Velho Testamento, essa é a forma que o Espírito Santo agia no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, a partir de Atos 2, acontece que o Espírito Santo, ele vem, e agora não é mais para visitar, agora é para permanecer, para habitar. Então o Espírito Santo vem sobre a igreja, e a igreja fica cheia do Espírito Santo, e aí eles vivem cada dia cheio desse Espírito Santo, que dá o quê? A habilidade, dá poder. A Bíblia fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando eu falo, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus dentro do meu coração, então eu tenho o Espírito Santo que está dentro de mim, e ele me dá poder, ele me dá habilidade. E agora, essa habilidade, eu posso possuir essa habilidade 24 horas por dia, não é simplesmente numa visitação do Espírito Santo, não. Agora eu tenho essa habilidade do Espírito 24 horas, porque esse Espírito, esse tesouro, habita dentro de mim. Eu tenho um relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença da unção no Novo Testamento. Essa unção é vida de Deus que passa por nós e alcança as pessoas ao nosso redor. Precisamos também buscar ser influenciadores do reino de Deus, porque o Espírito Santo, quando ele vem na nossa vida, ele começa a trazer habilidades que somente pelo poder de Deus nós vamos ter. Quais são essas habilidades? A habilidade de ouvir Deus, de ouvir a palavra do Senhor, de saber tomar as decisões corretas, de saber fazer o que deve ser feito, sem medo. A força de prosseguir em meio às tribulações, aos problemas. O Espírito Santo, ele é derramado em nossos corações, ele é derramado em nossa vida, nos capacitando a muitas vezes a orar pelos enfermos e eles serem curados, a orar pelas pessoas e receber a direção do Espírito Santo e comunicar essa pessoa, como se assim diz o Senhor. Porque eu posso falar muitas vezes assim diz o Senhor está falando isso, o Senhor está trazendo isso ao meu espírito. Por quê? Porque há um Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. 1 Coríntios tem uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte, que o Espírito Santo de Deus traz a mente de Deus na nossa mente. Sabe aquele versículo? Nem olhos viram, nem
nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o esperam, mas que Deus tem revelado por meio do seu Espírito. Esse versículo é muito lindo. Uma parte dele fala que as pessoas não vão saber conhecer a mente do Senhor, mas que nós, que temos a fé em Cristo Jesus e que somos cheios do Espírito Santo, podemos ter a mente de Cristo, a mente do Pai. E essa mente vem para que nós podemos o quê? Influenciar pessoas, abençoar pessoas, alcançar as pessoas para o bem. Amém? Amém. E aí nós temos que aprender o seguinte: esse viver para Cristo, esse viver para a glória de Deus, esse viver cheio do Espírito Santo, vai trazer em nós uma mudança, porque nós começamos a ser guiados não por nós, mas pela mente de Cristo, pela mente de Deus. Então eu começo a ter o quê? Os pensamentos de Cristo. Eu começo a pensar como Cristo pensa. Eu começo a fazer as coisas como Deus deseja que eu faça. Eu não começo mais a viver para mim mesmo, eu começo a viver para a glória de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando para nós podermos viver essa vida de Deus, esse fluir sobrenatural, para viver uma experiência nova, uma outra realidade, estando na terra, vivenciando os céus, estando na terra e experimentando mais de Deus, aonde Deus passa a ser uma religião, algo que todo mundo acredita, e passa a ser uma vivência pessoal, que passa a ser algo assim, uma realidade na sua vida. Nós podemos viver muitas coisas só de ouvir falar, sabe aquela teoria e prática? Muitas vezes Deus está muito na teoria e não na prática. E aí o Espírito Santo traz o Deus na prática na nossa vida, em que eu começo a experimentar o prazer em Deus, o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia. E isso, gente, não é esforço, é fé. Eu não preciso mais forçar relacionamento com Deus. Eu tenho essa fé que faz eu andar em Deus, que faz eu parar assim, o que eu devo fazer, e sentir no meu espírito, dentro de mim, o que eu devo fazer, e ter a certeza que aquilo que eu vou fazer vem de Deus. É contemplação do Senhor, aonde eu paro e começo a contemplar o Senhor, meu espírito começa a sentir Deus, visualiza pela fé a presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Espírito Santo de Deus. Fomos chamados para vivenciar o sobrenatural, vivenciar a realidade dos céus. E isso só é possível por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Atos 1:8 quando fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí em Atos 2, esse Espírito Santo desce de uma forma sobrenatural. Quando você lê lá Atos 2, você vê que a igreja estava reunida, talvez muitas vezes medrosa, tímida, sem saber o que ia acontecer, porque Jesus tinha morrido, né? Ele morreu, e depois Jesus ressuscitou, e agora ele não sabia mais o que fazer. Então estava todo mundo, 120 pessoas reunidas numa sala, no segundo andar, talvez orando, talvez conversando. E aí a Bíblia fala de repente, vem um som como de um vento impetuoso. Vem um som. Houve uma manifestação de Deus, um som. Imagina, nós estamos reunidos e de repente todo mundo escuta um barulho. E aí esse barulho fez que as pessoas começassem a falar da grandeza de Deus. E as pessoas falavam da grandeza de Deus em outros idiomas, né? É a mesma coisa se eu falar agora em português para vocês, e aí vocês começam a escutar, né? Aí cada um tem aqui um francês, tem aqui um canadense, tem aqui um alemão, e aí cada um escutasse na sua língua. Então eu falava assim, Jesus é lindo. Aí aquele que fala inglês vai escutar Jesus is beautiful. Aquele que é espanhol vai escutar espanhol. Aquele que fala mandarim vai escutar mandarim. E houve essa manifestação do Espírito Santo. E aí, além da audição, houve a manifestação do Espírito Santo, que as pessoas também viram línguas como de fogo na cabeça de cada um. Era que cada um fosse uma chama, cada um fosse uma vela, né? Era fogo. O que aquilo representava?
que o Espírito Santo de Deus começou a habitar sobre a vida daquelas pessoas e que estava trazendo habilidade para aquelas pessoas para serem luz, luz neste mundo. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós trazemos luz aonde há as trevas. Aonde há escuridão, nós trazemos luz. Não há permissão para que o inimigo permeie trevas ao nosso redor, porque nós somos luz deste mundo. Então, aonde nós estamos indo, nós estamos iluminando. E essa habilidade de iluminar, essa habilidade de ser luz deste mundo, tudo é por causa do Espírito Santo de Deus. Tudo, tudo, tudo. Não existe homens poderosos, não existe mulheres poderosas, não existe pessoas com uma habilidade natural, mas sim pessoas que são totalmente dependentes do Espírito Santo, pessoas que totalmente creem na graça e no favor de Deus na vida delas. Que vocês hoje possam crer e confiar nessa graça e no poder do Espírito Santo na sua vida e que vocês possam brilhar cada vez mais neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, o mundo está em trevas, mas nós somos a luz deste mundo. Nós podemos brilhar a luz de Cristo neste mundo. E é isso que 2 Coríntios 4, do 7 ao 13 está falando. Que esse Espírito habitando em nós nos dá a habilidade de passar por várias coisas e serem vitoriosos em todas as coisas. Passar por perseguição, mas não desamparado. Tipo assim, eu estou sendo perseguido, mas eu sei que Deus está me amparando, que Deus está sendo o meu sustento. Eu estou passando por uma situação ruim, mas eu sei que Deus está ao meu lado, me capacitando, me habilitando, falando comigo, me direcionando. E é isso que é a coisa mais importante do mundo. E no versículo 13, para terminar, diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador da sua vida, você fala dessa fé. Se você crê que Deus está no controle da sua vida, você fala dessa fé. Você crê. Então as coisas podem estar acontecendo ruim, tudo ao contrário, você fala, eu creio que Deus vai intervir, eu creio que Deus vai fazer diferente, eu creio que Deus vai transformar a minha vida, eu creio que Deus vai me libertar e me transformar. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Então, pessoal, terminou, vai terminar agora. Quero agradecer, né, a todo mundo que está aqui presente. Que Deus possa estar abençoando todo mundo em nome de Jesus. A Renata apareceu.